Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um conceito chamado Dowadele. E o que é Dowadele? É literalmente colocar as mãos no chão, como um ato de entrega, como um ato de entregar os pontos, entregar o jogo. Então, Dowadele significa literalmente curvar-se, ficar de quatro. Isso é o que é muito discutido como um comportamento iorubá a ser evitado. E quando nós praticamos esse ato chamado Dowadele, quando nós nos colocamos acovardados, de quatro, entregamos o ponto, principalmente quando a gente se ancora nos processos ilusórios. E quando nós fazemos isso? Por exemplo, quando a gente já sabe que a gente precisa intervir num relacionamento. E aí, no lugar da gente mudar a postura nossa, para provocar uma mudança também no nosso par, o que a gente faz? A gente larga de mão, deixa de mudar. Quantas são as pessoas que colocam uma bandalha para não enxergar mais um defeito crônico na alma, nas entranhas de um filho? E por que muita gente faz isso? Por que muitas pessoas fazem isso? Porque aquele defeito se dá por espelhamento. Então, Dowadele, muito antes de ser um ataque contrário, imposto por força, estabelecido por força, Dowadele é antes uma projeção interna, uma resultante de naturezas internas que nós precisamos observar, corrigir e aprimorar a nível de essência. Então, o Adelê é aquele problema que a gente não pode simplesmente parar e falar, isso aqui eu não dou conta, isso aqui eu já entreguei, isso aqui já não faz mais parte do meu alcance, eu já não consigo mais lidar com isso. É tal qual a pessoa que reconhece um vício e fala, eu já perdi qualquer chance de lutar contra um vício. Então, o Adelê é fundamental para que a gente possa desenvolver uma relação com Odu. Se nós estamos dentro da filosofia dos orixás, se nós estamos tentando olhar para Ibadu e não ficar cego, e que é Ibadu, o assentamento sagrado de Odu, se nós estamos tentando olhar para Ibadu e não ficar cego, nós precisamos entender o que significa Dawadele. Porque sem esse entendimento, nós ficaremos totalmente cegos. Nós não conseguiremos compreender a além da luz, através da luz. Por quê? Porque a gente não vai ser capaz de atravessar o Manamaná, o clarão de Albatalá. A gente não vai ser capaz de atravessar. Então, o Dawadele vem para nos ensinar que nós precisamos, sim, nos encorajar. Nós precisamos, sim, nos motivar. Nós precisamos, sim, nos manter com a espinha ereta. Nós precisamos, sim, da estratégia, da inteligência de Ogum. Nós precisamos, sim, da força, da articulação de Xangô. Nós precisamos, sim, da sabedoria, do conhecimento de Oxóssi, das estratégias que Oxóssi tem, conhecer muito bem o ambiente, conhecer muito bem a caça, o alvo. Nós precisamos, sim,
da memória dos nossos ancestrais, sejam elas boas ou ruins, e precisamos encarar tudo isso, mesmo que cause desconforto, mesmo que isso gere um incômodo, porque dentro desse conceito chamado Dowodelé, a gente não pode simplesmente negligenciar, anular, apagar algo que compreende, que nos ajuda a compreender, nos faz compreender a nossa própria natureza, a nossa própria história, simplesmente pelo desprazer que isso provoque. E aí, por conta desse desprazer, a gente entrega os pontos, coloca a mão no chão, fica de quatro. Ficamos igual um avestruz. Então, nós precisamos verdadeiramente entender como é o processo de transformar a nossa vida num sacro ofício. Porque esse é o conceito de Ebó. Como viver uma vida em resgate. Como viver a vida superando processos kármicos gerados pelo ciclo das reencarnações. E não se reter nesses processos dentro das ilusões do Oju, dos olhos. Uma vez que o verdadeiro ato de enxergar como compreensão vem a partir justamente do exercício junto à consciência, do exercício consciencial, e não daquilo que nós temos como tese. Porque existem princípios que se relacionam com a nossa materialidade que são muito mais soberanos do que a própria lei física. E por isso mesmo, nós não podemos nos reter apenas aquilo que os nossos olhos são capazes de registrar e processar, que até o registro e o processamento são parciais, são afetados. Tá? Então, Dawadelé é o que eu peço hoje para que nós saibamos superamos vencer diante de Ogum, diante de Xangô principalmente, diante de Egungun, porque nós não podemos nos curvar em acovardamento, nós não podemos. Nós somos filhos de Orixá, nós somos filhos de uma ancestralidade que é viva, que é real. Então nós não podemos nos acovardar, nós temos o sangue de nossos orixás, nós temos o sangue da nobreza. Por mais que os nossos antepassados tenham sido obrigados a dar uma volta no sentido anti-horário em torno do Iroco, antes de embarcar para o Brasil, um processo forçado de escravidão, para passar pelo esquecimento, mas as pedras, os ocultais sagrados, a memória viva, cruzou o continente, cruzou o oceano, e atracou aqui, e sobreviveu diante de toda perseguição, de toda tentativa de apagamento, de silenciamento, de genocídio que nós vivemos e, infelizmente, se sustenta até hoje. Então, não caiam, meus irmãos, nessa postura chamada Dawadelé. Não caia, meus irmãos, nessa energia interna ou nessa apatia interna chamada Dawadelé. Isso é muito importante para quem está desenvolvendo a sua relação com o Ifá. Um grande axé. Axé, axé.